A difícil tarefa de ser quem se é exige coragem. E não aquela coragem bonita, romantizada, que cabe em frase de efeito de rede social. Estou falando de coragem silenciosa. Aquela de sustentar posicionamentos, valores e princípios, mesmo quando isso custa oportunidades, relações ou vantagens momentâneas. Existe um preço em não negociar quem você é e ele quase sempre é desconfortável. Falo isso de um lugar muito específico, o de quem sabe exatamente até onde está disposto a chegar e principalmente até onde não está, seja em relações pessoais ou de negócios. Carregar um senso de justiça quase inegociável, ao contrário do que muitos imaginam, não facilita a vida. Em um mundo onde o jeitinho muitas vezes é romantizado, escolher fazer o que acredita ser o correto pode parecer ingenuidade. E não estou falando de grandes escândalos ou situações extremas, mas sim do cotidiano, das pequenas decisões. Daquilo que ninguém veria se você escolhesse agir diferente. Afinal, convenhamos, muitas vantagens aparecem exatamente quando ninguém está olhando. Mas se eu puder te provocar a refletir um pouco mais profundamente, o correto continua sendo correto, mesmo quando existe a possibilidade de ganho pessoal do caminho contrário, ou ainda da necessidade de quebrar aquilo que você acreditou até aqui. Os últimos assuntos envolvendo os presidenciáveis na corrida eleitoral e o banqueiro Daniel Vorcaro evidenciam exatamente isso: a relativização de comportamentos e atitudes conforme crenças, interesses ou conveniências. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje: o senso de justiça condicionado ao lado em que se ocupa. O problema é que sustentar esse tipo de postura também cobra um preço emocional, principalmente quando ela vem acompanhada de um perfil mais intenso, convicto e firme. Há rótulos que vão sendo construídos, interpretações que nem sempre correspondem ao cotidiano de quem vive dessa forma. E existe ainda uma ironia nisso tudo. Frequentemente, são exatamente essas pessoas, firmes, exigentes e inflexíveis com aquilo que acreditam, que acabam sendo procuradas quando o problema aperta. Quando é preciso resolver, decidir, assumir responsabilidade ou sustentar situações difíceis, porque no fundo existe confiança em quem não flexibiliza valores conforme conveniência. E me parece que nasce uma certa confiança do tipo: esse é o tipo de pessoa que resolve tudo. Talvez um dos maiores amadurecimentos da vida seja entender que nem sempre ser compreendido será possível. Existe uma diferença enorme entre adaptar sua comunicação e abandonar a sua essência para caber em ambientes, relações ou expectativas. E honestamente, vejo muita gente praticamente adoecida exatamente por isso, tentando ser mais aceitável do que verdadeira. Claro, maturidade também é aprender tom, forma e equilíbrio. Nem toda verdade precisa virar confronto, mas existe algo que considero ainda mais perigoso: perder a própria referência moral para ser aceito. No fim das contas, ser quem se é exige uma disposição constante para lidar com as consequências de dizer não, de não concordar apenas para pertencer e de sustentar princípios, mesmo quando seria mais confortável flexibilizá-los. E talvez seja exatamente por isso que tão poucas pessoas consigam fazê-lo de verdade. Porque a autenticidade não é sobre parecer diferente, mas sobre ter a coragem de permanecer inteiro, mesmo quando isso custe alguma coisa. Eu sou Carol Andrade, jornalista do Grupo Metropolitana, e essa é a coluna Entre Métricas e Pessoas.